Era uma manhã comum. As ruas estavam movimentadas, o mundo seguia seu ritmo apressado, e em meio ao barulho da cidade havia corações gritando em silêncio. Corações cansados, solitários, feridos, procurando algo que o mundo não pode dar. E é nesse cenário que a palavra de Jesus se levanta como luz, como bálsamo, como água em meio ao deserto. Porque quando tudo ao redor é ruído e vazio, a voz dele ainda ecoa: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Quantas vezes andamos por aí tentando preencher um vazio que não tem forma, uma sede que nada sacia. Então, sem grandes avisos, somos tocados por uma mensagem simples, mas que tem poder eterno. A palavra de Jesus não é só texto, não é só um ensinamento. É vida, é transformação, é cura. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é só um livro antigo, difícil de entender. Mas quando o coração está pronto, uma única frase pode mudar tudo. Foi assim com Maria Madalena, que ouviu o seu nome da boca de Jesus e sentiu-se vista pela primeira vez. Foi assim com o centurião romano, que ao ouvir que sua fé tinha salvado seu servo, sentiu-se parte de algo maior. E é assim até hoje. Porque a palavra de Jesus não envelhece, não perde força, ela penetra onde nada mais alcança. Quando ele dizia: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", não era uma frase bonita. Era um convite, era a abertura de um novo mundo. E esse mundo começa dentro de nós, quando decidimos abrir a porta, mesmo sem entender tudo, mesmo com medo, mesmo em pedaços. Porque a palavra não exige perfeição, ela só pede espaço. Se você já chorou em silêncio, se já se perguntou se Deus te vê, se já achou que não era digno de receber amor, a palavra dele vem como resposta. Vem dizendo: "Eu te escolhi, eu te conheço, eu te amo." É por isso que, mesmo com tudo parecendo difícil, o Evangelho ainda floresce, ainda liberta, ainda transforma. Porque Jesus não está preso em uma igreja, em uma doutrina ou em um altar. Ele está em cada palavra que ele disse, e essas palavras continuam vivas. Jesus não falava com voz de rei ou tom de julgamento. Ele falava com mansidão, com autoridade vinda do céu, mas com o amor de quem conhece a dor humana. A palavra dele não era para condenar, era para levantar, para curar, para libertar. Quantas vezes nos sentimos presos dentro de nós mesmos? Presos em medos, em vícios, em inseguranças que ninguém vê? E então, de forma suave, mas poderosa, ouvimos: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essa verdade não é só uma informação, é uma presença, é Jesus. Porque a palavra e ele são um. João escreveu: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." Ele é a própria palavra viva. E quando essa palavra entra na vida de alguém, tudo muda. O que era morte vira vida. O que era dor vira testemunho. O que era desespero vira esperança. Veja a mulher samaritana. Ela vivia rejeitada, escondida, com vergonha do seu passado. Mas uma conversa com Jesus, uma troca de palavras, e tudo mudou. Ele não a acusou, ele a revelou. Ele mostrou que a via, que a conhecia, e mais, que a amava. Ela saiu daquele encontro transformada, anunciando a todos: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito." Será que ele não é o Cristo? Esse é o poder da palavra. Ela não apenas nos consola, ela nos revela quem realmente somos. Ela nos mostra que há beleza até nas nossas cicatrizes, quando entregues nas mãos do Salvador. Jesus disse ao paralítico: "Levanta-te, toma tua cama e anda." Não era só uma cura física, era a quebra de tudo que o prendia ao chão. Era a libertação da culpa, do rótulo, da impotência. Hoje ele continua dizendo isso a nós. Continua nos chamando a levantar, a andar, a crer. A palavra de Jesus é ponte entre a dor e a promessa, entre o passado que fere e o futuro que cura. E essa ponte está aberta para quem quiser atravessar. Mesmo que tudo pareça escuro, mesmo que o medo diga que não dá mais, a palavra dele sussurra: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." E de repente o impossível começa a ceder. As correntes caem, a paz entra. A fé brota, porque Jesus ainda fala. E quem ouve sua voz jamais será o mesmo. A palavra de Jesus é eterna.
céus e terra passarão, mas suas palavras não passarão. E essa é a promessa que sustenta aqueles que caminham com Ele, mesmo em meio às tempestades. Você já sentiu que ninguém entende sua dor? Já chorou orações que nem saíram da boca? Jesus ouviu. E mais do que ouvir, Ele responde com sua palavra. A Bíblia está cheia de promessas, mas também cheia de encontros reais. Reais como os seus sentimentos. Reais como as suas dúvidas. E é por isso que ela ainda é atual. Quando tudo parecer perdido, ouça novamente. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma palavra que segura o coração no meio do caos, que reacende a esperança quando tudo parece cinza. Jesus é o pastor que chama cada ovelha pelo nome, e sua voz não se confunde. Quem aprende a ouvir sua palavra nunca mais quer viver no silêncio do mundo. Ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e você pode ouvi-la hoje. Não precisa de um templo, de um rito, nem de perfeição, só de um coração sincero. Talvez você esteja assistindo esse vídeo se sentindo distante, sujo, indigno, mas Jesus disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ele veio por você, ele veio por mim. A palavra de Jesus não exclui, não oprime, não impõe. Ela convida, ela acolhe. Ela cura, ela transforma. E sabe o mais lindo? Ela continua falando. No silêncio da sua casa, no meio da dor, no instante do medo. Porque Jesus está vivo, sua voz não se apagou. Sua palavra é semente que cresce em solo quebrado. E se hoje, ao ouvir essas palavras, algo aí dentro se mexeu, então não ignore. Porque talvez seja Jesus mais uma vez batendo a porta. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Não importa o quanto você tenha errado. Não importa há quanto tempo está distante. A palavra dele ainda diz: filho meu, dá-me o teu coração. E quando você entrega, tudo muda. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal. E que Deus nos abençoe.